Fala galera, tá começando mais um Drop Podcast ao vivo aqui pela Twitch. Aqui quem tá falando é o Guilherme Bessa. Hoje eu tô na presença dos meus queridos amigos Guilherme Pose. Boa noite. Matheus Binatti. E aí? E Felipe Pilork. E aí, gente? Hoje nós trouxemos para conversar um pouquinho o nosso querido amigo Kleber Fuzzi. E aí, Kleber, beleza? E aí, pessoal, boa noite, tudo beleza? E aí, como é que tamo? E aí, tamo de boa. Bom, nosso querido Kleber, CEO, né, da CNB, um dos fundadores. Vamos começando perguntando como que foi, qual que é a sua formação, como que foi sua trajetória, até você chegar nos joguinhos eletrônicos. Beleza, formação, você fala um pouquinho da minha história ou Isso, formação não, pode ser. um pouquinho da história, né? Comecei a Conta jogar. tudo pra nós, Clebão. Pode falar. Demorou, vou resumir que a história é grande, hein? Pode falar. Estamos aqui pra ouvir. Então, mas, mano, começou eu muito cedo, tipo, desde, 3 anos de idade, meu pai já tinha o Master System, jogava Alex Kidd. E aí isso já me chamava a atenção, e aí meu irmão mais velho, também fundador do CNB, a gente ficava jogando. Com 3, 4 anos de idade, já mandava ali uma gameplay no Master System. Aquelas tretas de irmão já desde sempre. E aí isso foi desenvolvendo naturalmente, né, outros videogames, outros jogos e tal. E em paralelo, também, minha mãe, principalmente, sempre me incentivou muito no esporte tradicional. Então, até meus 12 anos de idade, eu fazia futebol, judô, fazia ginástica olímpica, fazia tênis, fazia a porra toda. Natação, fazia um monte de esporte. É um menino versátil. Né? Conhecia um pouco de tudo e a intenção dela era um pouco disso mesmo, ver o que eu gostava mais. E aí foi privilegiado nesse detalhe, né? Vejo que minha mãe deu a raça ali. Mas, enfim, eu participava de competições também, então, desde novinho... Participava já dos camp. Os campos ali de escola, né? Sim. E aí, já ali na pré-adolescência, por coincidência do destino também, em 97 meu pai abriu uma loja de informática. E aí me aproximou mais da informática em si e também dos games. Então a gente tinha acesso a computador e tal. E aí eu comecei a jogar. O primeiro jogo que eu joguei chamava Infantry, um joguinho lá que já era meio competitivo. Ping 450, servidor americano, né? Padrãozinho, né? 450, tô sendo humilde, né? Internet de escada. Tinha que jogar de madrugada pra ser mais barato. Exato, só de madrugada, isso mesmo. Final de semana também, um pulso só, né? Isso, na verdade. Nossa, essa época era triste demais, né? E aí comecei a me dedicar mais, assim, comecei a gostar dessa parada aí de games online. Até que também, nesse meio tempo, veio as lan houses, eu ia muito pra lan house, jogava CS e tal. E aí, quando eu fui ver, eu já não tava muito mais no esporte tradicional, tava mais horas no PC mesmo, na lan house, e fui me desenvolvendo nos games a partir daí. Aí, sendo breve, né, assim, o CNB começa em 2001. Não foi eu que criei o nome CNB, na verdade, quem criou foi o Dead e o Delta. O Dead tava aí no MBR até então. Poucas pessoas sabem disso. Bom, o Dead era o coach deles, né? O que acabou tomando ban lá por causa do bugzinho lá, né? Sim, exatamente, ele mesmo. Cara, mas então... eu pensei que vocês que tinham começado o projeto da CNB e tudo mais. Então, é porque o CNB ele tem 2 etapas. Então eu tava desde a sua fundação praticamente, mas não foi eu que criei. Porque o CNB em 2001 era nada mais nada menos do que um nome onde certificava aquele grupo de amigos, que era os canibais. CNB de canibal, então. Exatamente.
Pedreiro, né? Eu acho que quase ninguém sabe do significado dessa sigla, né? É, só quem é mais old school. É. Opa, agora a gente tá sabendo também, somos Aí, ó. old school. E aí era um grupo de amigos que jogava CS 1.5 for fun, na real. A gente jogava, sei lá, Uninet, era o nome do servidor. Não sei se vocês são dessa época. Não, sei. Acho que não, velho. Não era Enfim. do... Depois isso começou a desenvolver, foi pro Mirk, aí começou a ter os clanfrontos, começou a ter campeonatinho e tal. E aí cheguei a jogar em alto nível no CS, tanto no 1.5, 1.6, mas aí eu comecei a jogar mesmo, assim, disputar título nacional. Não era a principal modalidade, mas era no CS Source. Sei, Que eu foi tão falado do quando- CS Source que todo mundo fala que foi um dos melhores, mas o mais injustiçado, né? Que Exatamente. ninguém jogava essa porra, ficava todo mundo travado no ponto 6 lá, né? Exato. Tinha bastante bloqueio da comunidade como um todo. O jogo, eu, né, gostava particularmente. Ele dependia um pouco mais de hardware, né? Então era mais pesado pra galera. Na época, 2008, isso foi 2008 mais ou menos. Você acha que foi por causa disso que ele não pegou? Porque a maioria da galera que a gente fala do CS antigão fala que, tipo, preferia jogar o Source, achava mais da hora, só que acabou que não pegou porque não popularizou igual o ponto 6, né? Por que você acha Acho que não que rolou isso, mano? um pouco dos dois. O que eu sinto até hoje, né? A comunidade ela demora pra aceitar, né? Se você for ver aí, até aceitar o CSGO de verdade, demorou alguns anos, né? Verdade. Pra Principalmente aqui aceitar no esse, Brasil. esse LoL 2.0 aí tá sendo foda também. Então, a galera, assim, é bem resistente. Ela não gosta muito de novidades, assim. Pelo menos minha visão, né? Tudo bem que às vezes aparecem uns jogos aí do nada e a galera cai de cabeça, né? Tipo um Valorante da vida, né? Tipo Valorant, ou sei lá, Fall Guys, Among Us, um jogo Sim, nada a sim. ver, que todo mundo começa a jogar, né? Aham. Sim. Mas eu acho que é isso, assim, na minha visão foi um pouco isso. A galera, assim, não conseguia rodar tão bem o jogo e também tinha essa barreira, sei lá, o CS 1.6, todo mundo tava acostumado. E como que vocês começaram? Que você falou que começava a jogar em alto nível, né? Tornando o que a gente chama hoje de pro player de CS. E como você começou a ter essa visão de que dava pra ter um cenário ali, de ter levar os canibais pra frente? Então, essa é a segunda fase do CNB, que aí sim, eu e meu irmão somos os fundadores, que foi quando a gente, de fato, abriu um CNPJ e a gente começou a ter uma visão mais empreendedora. Então, nessa época aí, o meu sonho, né, em 2008, mais ou menos, o meu sonho era ganhar dinheiro para jogar. Não, Isso era um até hoje pouquíssimo, é né? o sonho de uma galera aí, viu? Então, hoje em dia já é um pouco mais real. Naquela época, eu acho que basicamente MBR, que de fato tinha lá o salário, viajava toda hora, tal, Era bem vivia, restrito, né? era 5 a 10 jogadores, e aí um pouco G3X e o GC. Caralho, mas como que a MIBR foi um dos primeiros times, assim, brasileiros de CS, né? Foi. Como que rolava essa parada de salário pra um cenário tão novo, assim? Tipo, tinha umas empresas grandes por trás? Ou era só premiação de campeonato? Não, na verdade tinha o pai de um dos jogadores do Pred, se eu não me engano, MBR Pred. Antes, é que. Desculpa a pergunta, quantos anos vocês têm? Mano, Tem 26. mano, o mais velho aqui tem 26. 26? É. Não, tá, eu tenho 29, né? Mas Aham. eu tava ali vivendo a parada desde novinho. E aí o que que rolou? Tinha acho que a primeira line-up mais famosa do MBR era Coraça, Pred, Pava, Eduzin e sei lá, Caralho, mais alguém. o Pava tá aí até hoje, né, mano? Então, o Pava é o sobrevivente daquela época. Cê é louco. E o Pred era muito bem de vida e o pai dele, puta, diria que foi o cara mais visionário, assim. Investiu uma grana pesada, só que numa época que não tinha retorno. Mas ele investia, assim, sei lá,
2 milhões por ano de reais na época, era muito dinheiro. Bem de vida sim, né? O cara era bem zaço. O cara era milionário, o cara tinha uma puta empresa. Não fazia assim. falta os 2 milhões, né? Traduzindo. Não sei dizer porque eu não era próximo. Mas 2 milhões. Mano, pra você investir 2 milhões em um bagulho que, tipo, não tem esse retorno e. Ou foi totalmente visionário, ou foi um cara, tipo, eu quero que meu filho seja feliz. É o brinquedinho do meu filho. Pode ser, assim, mas ele sempre foi bem empreendedor, né? Até porque ele já tinha empresa e tal. Eu acho que ele via um potencial ali, mas o mercado não tinha esse amadurecimento, né, que tem hoje. E aí, resumindo a história aí do Paulo Veloso, eu também não sou muito próximo dele, mas de quem assistiu isso de fora ali, ano a ano, ele meio que teve uma época lá que não fazia mais sentido para ele, não sei se aconteceu algum problema financeiro ou não na vida dele, mas ele deixou o MBR de lado. Foi um pouco quando o CS 1.6 estava meio morto também. Não tinha muito mais ninguém jogando. Foi quando o Fallen entrou e começou a fazer umas coisas diferentes e começou meio que puxar o cenário. Isso lá por volta de 2010. Mas enfim, aí depois ele vendeu, né? Ele vendeu para a IGC lá, que é o grupo da Gamers Club. Ele vendeu a marca MBR. Não sei os valores, mas esse é o fim do Paulo Veloso nos esportes. Sim. Mas foi um cara muito importante, né, para a história do esporte eletrônico. E aí ele já pagava salários, já mandava os moleques para bootcamp na Suécia, na Europa, para todo lado. Caraca. E o MBR, então, eles viviam o game tipo 2001, 2002, 2003, 2004, os caras ficavam 2, 3 meses lá na Suécia treinando. Da hora. E, Era muito à frente do tempo, né? Sim. A parada é que hoje em dia é difícil dos times fazer isso, né? Não é tão fácil você levar uma molecada pra fazer bootcamp lá fora, mano. Exatamente, não é fácil não. E você vendo essas paradas todas de investimento, de grana saindo, você mesmo assim falou, mano, vamos seguir em frente com isso aqui, vamos tentar arranjar uns patrocínios, umas paradas. Como que foi essa decisão que você tomou junto com seu irmão? Então, no Brasil, acho que muito puxado pelo MBR, a gente também tinha algumas referências lá de fora. Assim, para mim, 2 maiores referências na época era o SK Gaming e o Image Fox. Era um time coreano que não existe mais. E era assim, os caras já tinham escritório, já tinha umas coisas que era muito à frente da época também. Que hoje é mais comum, e na época a gente ficava vendo, eu como jogador falava, nossa, mano, que louco, né? Eu preciso viver isso, né? E aí acabou que, conversando com meu irmão, nessa época eu tava me formando no colégio, meu irmão na faculdade de administração, a gente via que tinha muita gente que gostava do game. A nossa referência hoje em dia, que é YouTube, Twitch, né, as plataformas, rede social em geral, na época era o Kazaa, que era onde baixava as músicas e vídeos da época, né? E aí quando você buscava lá alguma coisa referente a CS, tinha 2, 3 milhões de downloads. A gente falava, caceta, né? Isso é coisa pra caralho, hein, mano? Tem gente que gosta do game, Sim. né? Então, a nossa referência de números do mercado, digamos assim, era um pouco isso. Então, a gente via, mano, tem bastante gente que talvez tenha esse mesmo sonho que eu. E aí, a gente resolveu, então, abrir o CNPJ, transformar o nosso hobby, que era ir na Lan House, participar dos campeonatos, tal, etc., jogar o game, numa empresa, na nossa profissão. Isso aí, deixa eu só te cortar rapidinho, Kleber. Isso aí era mais ou menos em que ano a gente tá falando? Isso aí 2009, mais ou menos. 2009, beleza. Mais ou menos 2009. E aí a gente começou. Então, para isso, na verdade, assim, meu pai, ele me apoiava, mas ao mesmo tempo ele tinha medo, então ele sempre São sempre mais conservadores nesse aspecto de coisa virtual, assim, né? Não tem jeito. Exato. Então tinha um conflito. Assim, eu nunca teve nenhuma treta gigantesca, mas meu pai se incomodava, eu me incomodava, não era um clima tão amigável quando o assunto era
o joguinho. Quando você diz apoio, tipo incentivo ou apoio financeiro também? Um pouco dos dois. Sim. Financeiramente, por exemplo, na época eu não trabalhava ainda de fato, eu trabalhava até um pouco com ele e tal, mas ele, sei lá, pra eu fazer o básico ele ajudava. Mas ele se incomodava de eu estar com 18 anos e tá querendo viver de jogo, tá ligado? Isso aí é a realidade de uma galera aí. É foda você falar pros pais que o que você faz no seu quarto a madrugada inteira, você quer viver disso, quer gerar renda disso, quer construir uma família, a porra toda com isso, né? Então, pros pais é difícil Aham. aceitar, mas é natural também, né? Tipo, não dá pra jogar, é natural. E aí, o que aconteceu é que por causa deste cenário aí não tão amigável, eu resolvi deixar de lado, porque para você jogar em alto nível, você tem que estar ali jogando mesmo várias horas do dia, né? E aí, sei lá, às vezes eu perdia momentos com a família, pequenos, mas assim, um almoço, um jantar. Acho que é normal, acho que muita gente vive isso, né? Faz parte, né? Faz parte. Faz parte para quem quer. Pra quem quer ser profissional, faz parte mesmo, né? Sim. Não tem fuga. Sim. Então, A gente, aí... sem ser profissional, falta nesses compromissos aí, pô. Então, prioridades, né, mano? E aí, então, aí eu meio que deixei de lado, assim, essa dedicação de ser um jogador profissional e aí comecei a me dedicar na parte empresarial junto com meu irmão. Eu parei de jogar e a gente começou o CNB, que era um time de CS, ele se torna um multigame. Aí começamos a ter um monte de modalidade, chegamos a ter 3 modalidades, desde CS 1.6, CS Source, Guitar Hero, Street Fighter, StarCraft, cara, 3D, Trackmania. Guitar Hero? Guitar Hero. Caralho, eu queria ver, hein, mano. Um campeonatinho de. A gente foi vice-campeão mundial. Caralho! Se ele vice, não tem jeito, né, velho? Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Mano. Não adianta se lutar contra, mano. Tá no... Karma vem desde cedo, né, velho? 2010 a gente foi pra França jogar SWC. Luxone, que era o nosso jogador, chegou na final, tava na frente, dominou a música inteira. Na última parte ele errou uma coisa que ele nunca errava e a gente foi vice. Caralho, mano. Cara, tá fadado, mano. Não é possível, tio. Que merda, velho. Então, não, mas isso foi da hora. Sim, não, da hora. A experiência foi maneira, mas. Caralho. O karma vem de vem de longos anos. Caralho. E quando que, tipo, rolou o salto, assim? Porque vocês meio que foram... Vocês não foram pioneiros, né? Porque meio que na época foram 3 times, assim, meio que ao mesmo tempo, né? Mas como é que foi pra vocês, assim, vivenciar a Gaming House aqui no Brasil como, tipo, um dos primeiros? Porque eu lembro que na época tinham vocês, a Pen Game, que também tinha a Gaming House, e a Cade, né? Basicamente. Mano, eu queria só falar antes, aproveitar a pergunta do Binão, pra falar como que eu acabei conhecendo a CNB, que foi, tipo, meu primeiro contato com LoL competitivo foi no campeonato de 2013, que eu nem conhecia ainda campeonato de LoL e fui lá assistir, acho que foi eu e um amigo nosso que não tá aqui hoje, e foi no jogo, foi no campeonato que teve a PEN CNB 2013. E tipo. Na BGS ou. Não, no World Trade Center. Nossa, mano. Acho que pra mim foi um dos melhores campeonatos que já teve na história, sabe? Tipo, ver os caras. Mana JJ de Twitch. Takeshão de Zed no mato lá. Era foda, mano. Como que foi? Acho que essa época aí era tipo. Era bem CNB, dominando o cenário de ponta a ponta no LoL, né? Não, acho que 2013 era mais arcade ainda, né? Não, assim, no resultado, tipo, CBLOL, que foi o principal, deu PEN, né? A gente ficou em vice, novidade. Takeshão, foda, mano. E aí depois rolou o desafio internacional, que foi logo na sequência, mais pro final do ano.
que foi um campeonato na Brasil Game Show que trouxe times da América do Sul. Então foi o primeiro campeonato internacional da Riot, que aí a gente ganhou da PEN na final. Aí sim, nessa pô. vez o vice não veio. Não veio. Chupa, vice. Hoje não. Hoje não. Mas, mano, essa época foi uma das épocas mais legais e foi o boom. Assim, foi quando o negócio de fato engrenou. Sim. Mano, e como que foi abrir a Game House, tipo, da parte jurídica, da parte de logística, você trazer uma par de moleque pra morar numa casa, você cuidar da limpeza, que eu tenho certeza que os moleques davam trabalho, fazer comida, E a e... convivência também deles, né, É. mano? Um clima bom ali pra galera viver, né, cara? Deve ter sido meio tenso, né? Como que foi... Eu quero saber se você dirigiu o Combão. Famosa. Eu era o piloto do Combão. Caralho, que da hora, velho. Eu era o piloto do Combão e eu que fazia os vídeos também. Tinha aquele... Naquela época, então, eu acho que a gente foi o melhor time na época no quesito audiovisual, né? Então a gente trazia aqueles vlogs que fazia muito sucesso e tal. E hoje em dia quase todo mundo faz e é uma coisa muito normal, mas na época quase Sim. ninguém fazia, né? Mas Acho que ninguém praticamente. hoje a gente tem, tipo, referência da Loud, que é praticamente... isso, né? Uma empresa de conteúdo. né? Mas como que foi essa parte da Game House? Pra você falar, não, agora a gente precisa disso, é tendência, estão fazendo. Qual foi as dificuldades de trazer o pessoal e tudo mais? Então, foi meio que natural, assim. A gente via acontecendo no exterior, aí a PEN foi lá e anunciou, e a gente não podia ficar para trás. Então, a gente acelerou, a gente já tinha, talvez você lembre, aquele CNB War Room, que era o Office, né? Hoje tá todo mundo indo para Office, na época a gente tinha o Office em 2013. Em 2014 a gente lançou a Game House. Mas foi uma época muito boa, assim, particularmente foi quando a gente de fato começou a viver o sonho, né? Sim. Então aquele sonho lá de 2008 começou a ser vivido nessa época, porque aí a gente já pagava salário pros moleques, a gente fechou um patrocínio legal com a HyperX, que Isso foi era o muito que, bacana. que foi o que possibilitou a Game House. Juridicamente tinha contrato, mas era uma coisa, vou te falar, que não tinha muito valor, era mais na broderagem mesmo. Tipo, era o sonho nosso como empresário ali naquele momento e sonho dos meninos também. E o arte competição, né? Então essa rivalidade CNB e PEN era muito forte. E Cade também, se bem que CNB e Cade não, a gente era mais amigo, assim, era mais amigável. O negócio era PEN mesmo. Era com todo mundo também, né? Tipo, o que eu achava da hora dessa época é que, assim, eu sempre fui muito fã da Cage, né, nessa época aí. O Bessa e o Pose, eles eram muito fanáticos pela PEN. Só que, tipo assim, quando a CNB jogava, o negócio era único, sabe? Não tinha essa de a gente torce pro outro time. Não, mano, a gente é CNB agora. O negócio da família. Eu achava isso muito louco, velho. Vocês tinham esse ar de, tipo, mano, a gente tá sempre junto, todo mundo aqui, e é isso, vamos pra cima, vamos junto, velho. Então, era isso. Acho que muito da nossa torcida foi nesse sentimento. Eu acho muito porque o que é o CNB era isso, né? Era eu e meu irmão, família, e a gente tratava os moleques como família também. Eu acho que isso meio que contagiou. E aí a gente fazia aqueles vídeos que todo mundo via, que era um clima legal, só zoeira, Mana JJ, Leco, mano, né? você chegando de Kombi nos rolês, pra mim era o mais da hora, velho. Então, aí a gente meteu um adesivo no combão, e aí, mano... Ai, cara, fazia sucesso, né? Era pedreiro, mas a galera gostava que era pedreiro mesmo, né? Tinha uns vídeos no Outback, né? Umas paradas. Era aniversário do Takeshi, né, mano? Esquece isso aí, velho. Então. Ai, cara, era foda, aí a gente filmava o Takeshi no chuveiro. E como é que foi pra você, assim, tipo, sendo o dono ali da CNB, né, você e seu irmão, você, tipo, presenciar aquela história do muro com o Manalão? Como é que foi, cara? Conta pra gente. Então, esses dias eu participei de um outro podcast e foi engraçado porque me perguntaram isso também. E, sendo sincero, nessa época, não tinha essa hierarquia, assim, tipo, chegou o chefe.
chegou o patrão, sabe? Eu era amigo dos moleques, eu era, tipo, muito brother dos moleques. Eu vivia com os moleques toda hora. Então, a verdade é que essa história do pular muro e do mano ir pra balada e não sei o que lá, eu ia junto. Caralho. Ele só era o linha de frente ali, mas ia todo mundo. Ele tancava e você ia atrás. Mano, eu acho que esse era o foda da CNB, mano. É tipo aquele cara que mora em Jundiaí, torce pro Corinthians, mas no coração ele é sempre o paulista ali, tá ligado? Mano, é foda. Mas é isso, a galera gostava muito. E aí, mano, isso assim, vocês perguntaram da convivência e tal. Na verdade, depois que o tempo foi passando, isso foi o que fez acabar o time também, né? Que teve aquele desband em 2014, depois que a gente foi vice de novo. Mas a convivência ali na Game House do dia a dia era uma Game House pequena, né? Ela era arrumadinha, tá, mas era pequena, então era uma novidade para os meninos, ninguém sabia lidar com isso direito. Aos pouquinhos foi dando os atritos, tipo Big Brother e a Fazenda, né? Sim, A galera sim. começa a tretar lá. É foda, mano. Você mantém os moleques lá 1 ano preso numa casa, tipo, jogando o dia inteiro e, tipo, se eles tretam no jogo, eles vão se ver do mesmo jeito, tá ligado? É, Sim. então. Não tem pra onde correr. Exato. E aí rolou isso, né? E rolou aquele desband e tal, mas durante toda a temporada 2013-14 foi aquele time excesso Danagorn e Revolta, né? Que o Danagorn foi 2013 e o Revolta 2014. Mas foi muito legal. Essa acho que foi uma das épocas que a gente mais aprendeu, que mais se divertiu. Era o momento de viver o sonho, porque o sonho lá que eu tinha lá atrás era isso, de viver do jogo. A gente falava assim, mano, já pensou um dia a gente tá num estádio de futebol, uma coisa assim, num jogo? E aí nessa época rolou o Maracanãzinho, não era um estádio de futebol, mas era um ginásio referência no Brasil esporte. inteiro, né, como esporte. Então começou a se concretizar coisas que a gente falava lá atrás. E aí um pouquinho depois também teve indo pra TV, eu participei do Mais Você, participamos do aquele... Encontro com a com... Fátima Bernardes? Não, nesse a gente não participou, mas teve aquele que é com os jornalistas iniciantes. Esqueci É a o Profissão Repórter. Profissão Repórter. Ah, pode Teve falar. uma edição que foi praticamente toda só falando da final ali de 2016. Uhum. Participamos de outros programas, saímos na Isto É, saímos em várias revistas, assim, Folha, Estado de São Paulo. Então a gente estava vivendo o sonho ali naquela hora e era novidade, né? Sim. Tava tudo se concretizando. E pra você, qual foi a parte mais difícil de ter um time? De você criar um time, os passos iniciais ou então que você tem até hoje? Qual que é a parte mais complicada de lidar? É bem difícil ser empresário aqui no Brasil, assim como um todo. Tem que literalmente você matar um leão por dia, literalmente mesmo, porque é uma luta grande. Mas assim, teve algumas. Com o tempo foi passando, assim, foi trocando as line-ups, então uma coisa que sempre foi difícil é essa questão de você lidar com um menino jovem, que ele já tem ali um status de fama, ele não tem muita ou nada de experiência, tipo de um trabalho tradicional, e aí você tem que também, depois desse time, né, depois de 2014, eu nunca mais fiquei muito amigo dos moleques. Tipo, que passaram lá no CNB. Era uma coisa mais profissional mesmo. Sim. Você acha que Né? é pra distanciar essa relação pros moleques levar mais a sério e parar de pular muro com você pra ir pras baladas? Então. É um pouco nessa linha, tá sim, ligado? Sim. Você tem que... O negócio foi ficando mais sério. Veio o CBLOL em 2015, tinha a liga, jogo todo final de semana. E aí, assim, a gente amadureceu também, né? Assim, foi uma coisa que a gente foi aprendendo, mas uma das coisas difíceis de ter um time é isso, é você lidar
gestão de pessoas. Só que isso é um pouco clichê, né? Se falar gestão de pessoas. Isso acontece em toda empresa. Só que aí tem esse plus do jogador ele ter um status ali de fama e ele ser um pouco mais difícil, né? Ele muitas vezes acha que sabe mais que você, e etc. E rolam uns momentos meio estressantes por isso. Que você lida com diversas personalidades também, e muitas delas personalidades muito marcantes no cenário. Vamos supor que você está lidando com o BRTT, que é um dos maiores ícones do cenário competitivo de LoL. E, tipo, como é que você faz pra dar uma bronca no cara e discordar dele, sendo que o cara é um dos mais experientes e na visão dele ele tá certo, sabe? Então, E que isso não afete na gameplay dele dentro do jogo, sabe? Eu acho que isso é bem complicado, mano. então, é uma das partes mais complicadas que é essa gestão de pessoas. E até entre eles, né? Então, tipo assim, você pega um cara lá que já tem mais experiência, aí você fala que vai pôr um menino mais novo no time. Às vezes isso já é motivo pra dar conflito, sabe? Aproveitando que você falou isso, eu queria até perguntar pra você da onde que partiu a... Se não me engano, vocês foram pioneiros nisso. A iniciativa de vocês fazerem a peneira. E, inclusive, queria dar um disclaimer aqui pra você falar que a gente tentou várias vezes e não conseguimos. Se tem como dar refound. mas brincadeiras à parte, como que foi fazer essa iniciativa bem legal de você tentar peneirar uns jogadores aí na solo queue? E como que os seus pro players, os seus jogadores viram isso? Se viram como ameaça ou se viram como uma oportunidade de ter futuros parceiros no time ou aumentar o cenário em si? Então, a peneira ela nasceu por duas questões, basicamente. A primeira é que a gente sempre gostou de dar oportunidade para novos jogadores. A gente sempre foi contra essas panelinhas. Era uma coisa que não fazia muito sentido para mim e para o meu irmão. E a gente tentava fugir o máximo disso, desde a época que eu jogava, né? Então, um bom exemplo, para você entender um pouco, o Stilega, que é jogador profissional de CS até hoje, jogou no Immortals, que é lá da Gamers Club, jogou com o Fallen, na Kabum, na Cade, quando eles estavam mais lá no começo. Atualmente ele tá na Movistars, lá jogando na Espanha. O primeiro time dele foi jogando comigo lá atrás. Então ele também não tinha nenhuma relevância no cenário, a gente via que ele era um bom jogador, deu uma oportunidade para ele, entre tantos outros. Mas isso sempre teve no nosso DNA. E aí, a segunda questão é porque nessa época que as coisas começaram a explodir, uma das mensagens que a gente mais recebia era como que eu faço para me tornar um jogador profissional. E não tinha uma resposta, né? Tipo, até então não tinha uma resposta para essa pergunta. Era basicamente a gente falava, vai jogando aí, quando você estiver no Challenger, talvez alguém te ache. Era basicamente isso a resposta. E era muito vago, né? Tipo, não deixa de ser uma verdade até hoje. Até hoje, claro, é isso assim, também, né? O Challenger é um nivelamento, né? Mas até você chegar no Challenger, você tem o que fazer, assim, você pode ser direcionado, né? Uhum. Então, é isso que a gente vem trabalhando dentro do CNB, mas a peneira foi um pouco dessa resposta. Então, quando alguém falava como que eu faço para me tornar um jogador profissional, uma resposta era, a gente tem uma peneira, a gente vai selecionar alguns jogadores. Você pode tentar fazer. Já era mais uma chance já, né? Era uma chance, exatamente. Querendo ou não, é mais uma porta aí, né? Não a única e não, talvez, não é a melhor, sei lá, independente do que... Não, vocês estavam fazendo muito já, né, pô? Dando mais uma chance ali, você é louco. E você acha que o resultado foi positivo, tanto para vocês quanto para os fãs do jogo, para quem tava tentando? Você acha que tipo, o pessoal falou, foi legal? O pessoal que vocês conseguiram selecionar lá, teve cases de sucesso, digamos assim? Tiveram vários, assim, a gente... O PBO veio da peneira, não foi? Ele foi revelado aqui no CNB,
Ele foi a nossa primeira peneira, digamos, foi o MVP, assim, porque a gente fez uma peneira interna. Naquela época, até então, você selecionava jogador assim, eu chegava pro Takeshi e falava, Takeshi, quem que tá jogando bem aí? Aí ele falava, fulano. A gente ia falar com fulano. O PBO, ele passou por um processo seletivo. PBO, Napom, o Aoshi e o Oss. Então isso era uma novidade na época também. Então foi uma peneira. Naquela situação era uma peneira só para Raiello, porque era para jogar no time profissional. E foi nosso primeiro teste. Então aí depois tiveram vários outros, né? Teve esses 4 que eu acabei de mencionar, mas teve o Yamp, teve... O Yamp que tá na Pro Gaming agora, né? O Yamp tá na Pro Game, jogou na UPK também, mas teve o irmão do Yamp agora, o Yups, agora mais recente, nessa penúltima peneira que a gente fez. Teve o Marf, que foi campeão pela T1. Tiveram o Gafone, que hoje é treinador da Rensga. E tipo... Mas tem o Davel, o Kyo, o Erasus. Ele já era conhecidinho por ser streamer, mas ele começou a desenvolver a parte de competição aqui com a gente também. Você acha que porque muitos falam que para você chegar a se tornar um profissional, você tem que destacar na solo queue e alguém te notar e algum time te chamar. Por exemplo, vamos supor, eu aposto que deve ter umas 20 ofertas pro Jean Mago, tá ligado? Mas você acha que, por exemplo, Platina 4, eu não subo porque meu time é troll, porque se eu conseguisse ter um time legal, razoável, eu conseguiria estar Raiello. Eu tenho gameplay pra estar Raiello jogando profissional, porque a gente tem casos também, tipo o BRTT, que não gosta de jogar solo kill, mas o cara é o melhor, considerado o melhor ADC brasileiro, entendeu? Não dá pra basear a gameplay dele em solo kill. Você acha que a peneira ajudou nisso, nessa questão do pessoal que é mais... que não se destaca na solo queue, mas tem uma visão profissional e competitiva legal, assim, pra entrar no cenário? Sim, assim, tem vários elementos, né, que um jogador precisa. Inclusive, existem casos de jogadores muito bons mecanicamente que não conseguiu se dar bem no profissional porque falta outros elementos, né, mas comunicação, habilidade, trabalho em equipe, né, às vezes se você tem liderança, tudo isso a gente põe em prova ali, né, na peneira. Isso muitas vezes é um grande diferencial. A gameplay, falando de CBLOL, como lá estão os melhores jogadores, é nivelado por cima, né? Então, de fato, se você não tiver a gameplay em dia, você vai ter dificuldade. Muitas vezes você pode até chegar lá, mas vai ser posto no banco em algum momento. Mas o caminho para você chegar lá, jogar o T3, jogar o T2, os outros elementos com certeza vai ser um diferencial para você. Sacou? Binão, Então, você tinha alguma pergunta pra fazer? Acho que você não... Cara, eu ainda ia voltar um pouco daquele assunto do combão lá, mas só uma pergunta mais pra descontrair mesmo. Vocês ainda têm essa Kombi? Tipo, ela é acessível pra gente fã, assim, chegar lá, tirar uma foto, fazer um carinho nela, algo do tipo, assim? Não. O combão a gente se desfez já tem um tempinho, viu? Ah, que triste, velho. A Riot começou a oferecer o transporte, né? Eles mandavam as vans na Game House e tal, aí não tinha mais muito por que ter o combão. Triste, velho. Inutilizaram a Kombi, velho. Forte a Riot. Ô, Kleber, como que vocês lidam com essas mudanças que a própria Riot faz? Por exemplo, em um ano vocês tinham o negócio das organizações irmãs, né? Que tinha INTZ, NTZ Red, você tinha a Kabum Black e a Orange. A CNB chegou a ter alguma outra organização, eu não lembro. E, por exemplo, agora com o sistema de franquias, vocês... Como que é essas mudanças para vocês? Vocês lidam bem? É complicado? Tipo, porque desembolsar 4 milhões assim pra você entrar num campeonato é foda, né, não? Assim, tem que se adaptando, né? Desde lá de trás, quando era só
um campeonatinho até virar liga, e aí precisava obrigatoriamente ter game house. Agora as franquias, né, estreitam ainda mais. Você tem que se adaptando, assim, é difícil para você pensando num business plan, né, quando você vai fazer um business plan de um empreendimento, de uma empresa, isso é um complicador. Mas faz parte também por causa desse amadurecimento do negócio, né? Então, por exemplo, a franquia foi algo que pra gente não fazia muito sentido por vários motivos, tanto questões financeiras, tanto missão e valores do que a gente queria. A gente pensou muito depois, principalmente depois que a gente caiu para a segunda divisão, né? Foi quando a gente começou a dar um novo rumo aqui para o CNB, que é focar no que a gente sempre fez de melhor, que é essa questão de treinar novos jogadores e preparar novos jogadores. Então, assim, é igual eu estava falando, né? Se alguém te perguntar assim, qual que é o time mais campeão? Vamos pensar assim, até 2019. Se alguém te perguntasse isso, quais são os times mais campeões, assim, dificilmente alguém falaria CNB. Sim. Talvez falaria por lembrar que tá sempre ali, a gente vira e mexe, tava nos playoffs, chegamos em várias finais e tal, mas vem outros times no top of mind. Mas quando alguém falava assim, qual o time que mais dá oportunidade e revela jogadores? A CNB. CNB, de longe, bem. Então, acho que muita gente responderia a CNB de bate-pronto. Então, muito nessa linha foi que a gente decidiu, por vários motivos, né? Mas esse é um dos motivos, seguir esse outro rumo para o business plan do CNB. Mas é isso, assim, faz parte, né? Um ano de esportes, o pessoal brinca que vale 5 anos de um mercado tradicional. O negócio Sim. É muito rápido, né? É tipo A janela de transferência e tudo mais, né? Os esportes em si, né? Você pega aí, até então era mais o LoL que tava dominando, aí daqui a pouco chegou o PUBG, que já mexeu um pouco, aí Fortnite explodiu, agora Free Fire, e aí, sei lá, daqui a pouco vem LoL de celular, o mobile começou a crescer muito, Cada hora chega mais coisa nova. cada hora chega mais nova, agora Valorant, daqui a pouco, sei lá, outro jogo. Então as empresas têm que estar sempre muito, muito atentas e faz parte. Assim, você tem que aceitar que faz parte do negócio e a adaptação vai ser necessária. E como é que Mas, foi o... fala aí, Felipe, pode falar. Kleber, a gente tem uma pergunta aqui dos nossos espectadores, o G. Gustavo, ele quer saber se vai voltar a mansão de influenciadores da CNB. Aquele casão no quintal, com churrasco, viagem, com vídeo de TikTok dos caras pulando na casa. Essa foi exatamente a pergunta que tá aqui. Então, a gente vai ter criação de conteúdo, mas muito pra galera que tá começando. Então, a gente vai se especializar muito, já somos, na verdade, né? A gente tá mostrando isso pro público nessa linha de se você tem o sonho que eu tinha lá atrás, o CNB pode te ajudar. E a gente já faz isso no LoL, novidades em breve em relação ao Valorant, e também a gente tem intenções para galera que quer streamar, que quer criar conteúdo. Então, pensando assim na galera mais famosa e tal, a gente não deve ir por essa linha não, mas criação de conteúdo. Inclusive, hoje nosso canal da Twitch, CNBESC, se você entrar lá, quase o dia inteiro os meninos dos times de base estão lá streamando. Então, E eu vi que você tá com um programa, uma iniciativa que é Imersão Bloomer, né? Você Isso. tá ensinando os fundamentos básicos de LoL e tal. Como que você tá fazendo para lançar esse projeto? A Emerson Bloomer foi pontual, foi uma semana, foi muito isso, né? Trazer um conhecimento aqui dos nossos treinadores gratuito para a galera que quer melhorar no LoL. A gente também vem subindo muito conteúdo no nosso próprio YouTube, nessa mesma linha educativa. Lá tem bastante coisa nova também que a gente mudou, né? Deu essa virada de chave. Antes era vlog, coisas no time, agora vai muito mais nessa linha educacional. E hoje a gente lançou a Comunidade Bloomer, que aí é um novo projeto que é exatamente para quem quer um ambiente mais profissional e de educação.
Então É. lá vai ter aula semanal, tem desafios, campeonatos mensais, para todo mundo que quiser ir mais para essa linha de melhorar e quem sabe chegar no nível profissional. Bacana. Ô, Kleber, deixa eu aproveitar o gancho aqui, que você falou desse nome Bloomer aí, né? Eu queria, tipo, perguntar pra você, da onde vem isso, se tem algum significado, porque, tipo, eu lembro que na época, o Bloomer, ele era mais ou menos o mascote de vocês, né? Isso, foi o nosso mascote, que era uma mistura aí de, sei lá, gorila com urso. Era um monstrinho que tinha uma característica meio doida, assim, arremetendo aí tipo um canibal, uma coisa assim. Aham. E ele era o Bloomer. Isso foi uma promoção que a gente fez para a própria torcida nomear o mascote. E aí o ganhador foi Bloomer, que é Blue de Blue azul e Mer de Gamer. Então era o Gamer azul. Ah, é tipo o Guilherme Bessa aqui, não sei se você sabe, mas o nick dele é mais ou menos assim Senhora. também. Não, tá Ele bom. é o Pros, né? Ele é o profissional da Zona Norte, ele é o Pro um Z, assim, entendeu? Tem essa jogada. Meu hein? Deus do céu. Mano, todo episódio tem que ter. Ô, Kleber, como que foi a parceria que vocês fizeram, ou a sociedade que vocês fizeram com o Ronaldo? Eu vi que na época foi, tipo, só falavam disso, que o Ronaldo tinha comprado um time, eu tinha entrado de sócio com a CNB e tal, e rolou até os uniformes da Adidas e tudo mais. Como que foi pra você chegar no Ronaldo? Então, o Ronaldo foi nosso sócio durante 3 anos. Ele comprou 20%, né, da empresa e o Akari comprou 10%. O Akari, que hoje é um sócio lá da Fúria. E foi pelo Akari. A gente conheceu o Akari, ficamos amigos dele, muito por conta do conhecimento, assim. A gente se uniu um pouco para entender como conversar poker e esportes, né, por ser 2 esportes da mente. E aí, a partir disso, ele foi se interessando pelos esportes, tal, até que pintou a oportunidade dele virar nosso sócio no CNB. E aí já estava tudo meio certo, assim, de boca, pelo menos, né? A parte burocrática ainda. E aí, um dia ele mandou uma mensagem lá pra gente no WhatsApp falando que tinha arrumado mais um sócio pra gente. Caraca. E aí, que aí a gente precisava ir lá na casa dele pra mostrar e explicar o que era o CNB. E aí era o Ronaldo. Nossa. Caraca, velho. E você torce pra que time? Corinthians. Ai. Aí casou, Mano, né? aí coração valeu. tremeu já, hein, mano. Então, aí foi na época, isso foi 2016, ele tava aqui, era Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, então, ele mora na Espanha, né, então ele tava aqui um período, a gente foi lá na casa dele, lá no Rio de Janeiro, e aí mostramos lá, ficamos uma tarde com ele, mostrando todos os planos, o que era o CNB, etc, ele curtiu pra caramba, aí entrou junto com a Kari, ficou com a gente até 2019 e nessa virada do CNB eles gostam muito de competição e tal, não fazia muito mais sentido para eles, aí eles acabaram saindo da sociedade. Ah, foi recente então que eles acabaram saindo. Foi no começo do ano. E vocês acham que, tipo, agregou bastante, trouxe bastante imagem, trouxe bastante relevância a sociedade com eles? Teve 2 lados da moeda. Pessoalmente falando, foi interessante, tipo, quando a gente ia falar com algum possível investidor, patrocinador, etc, aí eu falava, o Ronaldo é meu sócio e tal, a galera já olhava com outro olho. No mínimo, te ouvia. Parava para te ouvir o que você tinha para falar. Então, isso era interessante, assim, nome, a figura Ronaldo tem uma força muito grande no brasileiro, né? Então, tem um respeito muito grande. Isso foi muito bom, a gente saiu em notícia no mundo inteiro quando a gente fez o anúncio, então deu um buzz muito legal para a marca. O outro lado da moeda é a expectativa da torcida. A torcida considerava a figura do Ronaldo como um banco sem fim de dinheiro. E não é a realidade. E não é bem né? assim, né? E não é bem assim. É. Por vários motivos, né? Talvez porque não faça sentido pro negócio, mas não é sair botando dinheiro, né?
Exatamente. Então, a, a, a gente nunca foi de ter grandes estrelas, tipo All Stars, igual a Cade fez uma época, a própria PEN fez. A gente sempre tinha um balanço ali. Tinha uns caras renomados e tal, mas sempre tinha um time mais mesclado aí de experientes e novatos. E aí a expectativa da torcida era muito grande. Então, mais pro final, principalmente em 2019, que a gente fez um time mais menos balanceado nesse sentido, a galera não gostou, né? E aí cobrava muito a gente, mas o Ronaldo, como sócio internamente, não tinha essa figura de, Ronaldo, preciso contratar fulano, manda aí 500 mil, tá ligado? Tipo, e ele como sócio, ele é meio que, cagava, ou só assinava os papéis, ou ele tava lá, tipo, conversando com vocês, falando, e essa estratégia aqui é boa, isso aqui é tal. Tiveram momentos que ele estava presente mesmo, dando as opiniões dele, mas em geral ele tem uma equipe ele tem uma empresa que chama Grupo R9 que Assim, cuida de todas as empresas dele. E então a gente lidava muito mais com o pessoal que trabalhava no grupo do que diretamente com ele. Mas porque além tiveram de tudo, momentos você que tem que era lidar com a ele mesmo. imagem dele, né, mano? Então, tinha vários cuidados também de posicionamento, etc. Então, foi legal o buzz, mas talvez para o negócio, pensando o negócio como negócio, tá? Talvez não tenha sido muito legal, porque subiu muito a expectativa, então o pessoal figurava uma coisa que não era realidade, e aí quando a gente fazia algum anúncio, etc., e não atendia, obviamente, a expectativa da torcida, isso jogava contra. Imagino. E pensando em futuro agora, você já falou que quer que vocês estão voltados para a parte mais de peneirar os moleques, de incentivar a galera a entrar pro cenário competitivo, de educar, passar fundamentos e tal, seja para LoL, seja para outro jogo. Mas pensando na questão competitiva, vocês têm algum plano para frente? Em voltar a competir em alguns jogos? Ou, A gente vai continuar competindo, não, pelo menos por hora, não estão nos planos competir nas Major Leagues, né, nas principais. Os nossos times de base vão estar sempre participando dos campeonatos T3 e todos que forem possíveis. Então, vai dar para ver o CNB ali, claro que em campeonatos com pouca relevância, mas a competição ainda continua aqui pra gente, né? Se eu vou te falar assim, nunca mais vamos ter o CNB numa Major League, aí eu não sei dizer, não vou falar nunca mais, porque acho que tem essa possibilidade, é algo que eu vivi todos esses anos, gosto muito, então pode ser que aconteça no futuro, porém não estão nos planos atualmente. beleza. Bom, acho que foi isso aí, Kleber. Você tem alguma coisa para deixar, algum projeto, alguma coisa que você quer deixar pra galera aí, para depois entrar, acessar? Já falou da página de vocês no YouTube, né? Que é a CNBESC. Uhum. Tem a Twitch também, que tem os moleques fazendo stream. Isso, As Que, nossas redes sociais são todas CNBESC. A Twitch tá bem ativa, então quem quiser conhecer aí os jogadores da base que foram selecionados na peneira, só entrar lá. Como são 30 jogadores e eles vão revezando, então quase o dia inteiro tem gente streamando. Esse novo projeto, para quem quer melhorar no LoL, é muito legal, a comunidade Bloomer. É só entrar aí para ver mais informações, comunidade.cnb.gg. Lá tem o site explicativo, tem um vídeo também. Então dá para entender melhor, mas é um projeto que a gente está bem feliz assim de ter lançado. A gente estudou bastante qual eram as maiores dificuldades da galera para melhorar no jogo. E é isso que a gente quer sanar e trazer também o nosso know-how, todo o conhecimento que a gente tem aí de tantos anos competindo no alto nível, né?
Então, isso é bem legal. E aí, as minhas redes sociais, Kleber Fuse, eu vim streamando aí durante uns 6 meses direto. Parei um tempo, esse mês, agora tô meio off, mas pretendo voltar. Então, se alguém quiser deixar o follow lá também, Entra lá. minhas redes sociais são todas Kleber Fuse. Boa. E no dia que existir um museu do esportes, tem que ter a Combão da CNB. Você se vira pra achar ela, amigão. Você se vira, pai. Mas ela foi... Qual que é a palavra? Esqueci agora, mas... Desmanchada. Eternizada. Ela foi eternizada. Eternizado nos nossos corações. Não, nós tem um objeto que eternizou isso, porque a Volks parou de fabricar a Kombi. Sim. E eles fizeram um livro com várias histórias sobre Kombis. E aí eu mandei a nossa história e eles puseram no livro. Caralho, que moral, mano. Mano, eu não sabia dessa, velho. Então, a gente tem esse livro aqui no nosso escritório, e aí tá lá a nossa história, a nossa foto, os meninos na frente da Kombi, abraçados, e a história do Combão. Caralho, Da hora. velho. Da hora, Kleber. Mano, agradeço o convite. Foi muito legal o papo. Fiquei muito feliz em saber toda a história da CNB. Um time que aqui a maioria, em geral, é unânime. Todo mundo gostou e gosta dos jogadores, da staff e tudo mais. Valeu pelo convite, mano. Muito obrigado aí. Obrigado, Clebão. Valeu vocês. Valeu, Kleber. Valeu o papo aí, galera. Tamo junto. É E nóis. qualquer coisa, só dá um toque aí. É nóis. Valeu, rapaziada. Até mais. Tchau, tchau. Turma. Falou.